Oi, pessoal, nós somos da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da UFMS e esse é o primeiro vídeo do projeto Lag nas redes sociais. E nesse vídeo nós vamos falar sobre avaliação geriátrica ampla, a AGA. Bom, a AGA é um processo diagnóstico multidimensional, geralmente interdisciplinar, para determinar as deficiências, incapacidades e desvantagens do idoso e planejar também o seu cuidado e assistência a médio e longo prazo, tanto do ponto de vista médico como psicossocial e funcional. Mas qual que é a diferença da AGA para um atendimento médico habitual? É que a AGA ela prioriza o estado funcional e a qualidade de vida, e ela utiliza alguns instrumentos de avaliação, por exemplo, testes, escalas, para facilitar a comunicação entre os membros da equipe interdisciplinar e também para facilitar uma comparação evolutiva desse paciente. Bom, resumindo, a AGA é um processo diagnóstico multidimensional, cuja meta é determinar as condições médicas, funcionais e psicossociais do idoso a fim de desenvolver um plano global de tratamento e acompanhamento a médio e longo prazo. Existem várias evidências suficientes que justificam a aplicação da AGA em pacientes e idosos. Dentre elas destacamos: ela complementa a avaliação clínica tradicional e melhora a precisão diagnóstica. Detecta limitações das atividades e problemas médicos inaparentes, identifica o risco de declínio funcional e de iatrogenia, avalia riscos nutricionais, prediz desfechos desfavoráveis como mortalidade e fragilização, orienta para medidas de preservação e restauração da saúde, direciona para as modificações e adaptações ambientais e define critérios para hospitalização e institucionalização. Os parâmetros avaliados pela AGA são nutrição, condições socioambientais, aspectos emocionais, cognição, equilíbrio, mobilidade e risco de quedas, deficiências sensoriais, comorbidade, multimorbidade, polifarmácia. Com o envelhecimento, o aparelho locomotor ele sofre algumas modificações importantes. Por isso, a avaliação da marcha e do equilíbrio são partes essenciais da AGA. O equilíbrio e a mobilidade são fundamentais para uma vida independente e são também avaliados por testes. Dentre eles, destaca-se o Time Get Up and Go. Ele é realizado ao medir o tempo gasto pelo paciente para se levantar de uma cadeira reta e com encosto, para caminhar 3 metros, girar 180 graus, voltar e sentar novamente na cadeira. Com isso, é possível avaliar o equilíbrio do paciente sentado, o equilíbrio durante a marcha e a transferência. A interpretação é a seguinte: o tempo do percurso menor ou igual a 10 segundos indica independente, sem alterações. Se for entre 11 e 20 segundos, independente em transferências básicas e baixo risco de quedas. Se o tempo for maior ou igual a 20 segundos, significa dependente em várias atividades da vida diária e na mobilidade, alto risco de quedas. A cognição é o processo de aquisição de conhecimento e inclui a atenção, o raciocínio, o pensamento, a memória, o juízo, a abstração, a linguagem, dentre alguns outros. As alterações cognitivas podem levar a uma perda da autonomia e progressiva dependência. Por meio da avaliação cognitiva, podem ser identificadas as principais alterações da saúde mental do idoso, os quadros demenciais e os quadros depressivos. Bom, existem várias escalas e testes para avaliação inicial do estado cognitivo, como o Mini-Mental, o mini-exame do estado mental, o teste de fluência verbal, o teste de desenho do relógio, entre alguns outros. A utilização da escala de depressão geriátrica serve de rastreio dos casos de depressão, porque na população idosa, a depressão frequentemente cursa com alteração cognitiva e importante capacidade funcional. A avaliação, ela geralmente é feita pelo GDS-15, que é um teste com 15 itens e é de boa aplicação principalmente na APS. A capacidade funcional é definida como a aptidão do idoso para realizar determinada tarefa
que lhe permita cuidar de si mesmo e ter uma vida independente em seu meio. A funcionalidade do idoso é determinada pelo seu grau de autonomia e independência. Lembrando que autonomia e independência são diferentes. A autonomia está relacionada à capacidade de decisão e exercício do autogoverno. E a independência está relacionada à capacidade da pessoa em funcionar satisfatoriamente sem ajuda. Então, eu posso ter um paciente que é independente, mas não tem autonomia, ou eu posso ter um paciente dependente com autonomia. Então, é importante saber diferenciar. As atividades básicas diárias de vida diária, ABVD, elas são aquelas que se referem ao autocuidado. Ou seja, são atividades fundamentais necessárias para realizar esse autocuidado. Por exemplo, tomar banho, vestir roupa, promover higiene, transferir da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, ter continência, capacidade de se alimentar e de deambular. A incapacidade de executar essas atividades identifica um alto grau de dependência e exige uma complexidade terapêutica muito grande, além de um custo social e um custo financeiro maior. Para uma vida independente e ativa na comunidade, executando as atividades rotineiras do dia a dia, o idoso deve usar os recursos disponíveis no meio ambiente. As atividades instrumentais de vida diária, as AIVD, elas estão relacionadas com a realização de tarefas mais complexas. Por exemplo, arrumar casa, viajar, telefonar, preparar seus próprios alimentos, fazer compras, cuidar dos seus remédios, saber controlar, tomar eles, administrar suas finanças. E, de acordo com a capacidade de realizar essas atividades, é possível determinar se o indivíduo pode ou não viver sozinho sem supervisão. Bom, as condições socioambientais talvez sejam a dimensão mais complexa, difícil de ser quantificada. Talvez pela a heterogeneidade dos seus componentes. Então, devem ser avaliadas as relações e as atividades sociais, os recursos disponíveis de suporte social, familiar, financeiro, sabendo com que tipo de ajuda o idoso pode contar se precisar. Esses fatores eles influenciam diretamente o planejamento terapêutico. Então, é muito importante saber disso. Outros aspectos que devem ser avaliados são as necessidades especiais e a adaptação ao ambiente. A residência do idoso deve ser adaptada às suas limitações, de forma a preservar ou recuperar a independência, além de evitar as quedas e todas as suas consequências. Importante avaliar também se o cuidador é formal ou informal, se é capacitado e bem treinado e, principalmente, se apresenta estresse. Pois o cuidador não capacitado e não treinado, ou um cuidador estressado, ele não vai conseguir manter um bom padrão de atendimento ao idoso e vai ter consequências na sua saúde e na sua qualidade de vida. Então é importante questionar todos esses recursos e ter opções também para sugerir. Bom, no que diz respeito à polifarmácia, foi demonstrado que 5 ou mais medicamentos seriam o número mais adequado para definir polifarmácia, a qual é responsável por desfechos adversos importantes na assistência geriátrica, como fragilidade, incapacidade, quedas e mortalidade. A avaliação dos medicamentos, somada aos demais parâmetros avaliados na AGA, tem uma importância muito grande para nortear o que se convencionou chamar de desprescrição, ou seja, o processo sistemático de identificar e descontinuar alguns medicamentos nas situações nas quais os danos existentes ou os danos potenciais daqueles medicamentos suplantam os benefícios existentes ou os benefícios potenciais, dentro daquele contexto do objetivo de cuidado individual de cada paciente, do seu estado funcional, da sua expectativa de vida, dos seus valores e das suas preferências. Bom, essa foi uma revisão, uma visão geral do que é a AGA. A referência utilizada para a elaboração desse vídeo foi o Tratado de Geriatria e Gerontologia, da editora Guanabara Kuga, e nós agradecemos muito a atenção de vocês.
E nós esperamos que vocês tenham gostado e fiquem atentos aos próximos vídeos que serão lançados. Até mais!